Olá, meus amados, tudo bem? Mais uma semaninha aí, juntos e firmes, né? Como sempre. Olha só, hoje a gente vai começar a estudar, e eu ainda coloquei aqui para vocês, o famoso right to be let alone, ou seja, o direito, né, de ser deixado em paz. O que aqui no Brasil a gente chama de direito ao esquecimento. Só que isso daqui, essa temática, ela acaba tendo algumas variantes, tá? Por exemplo, por que eu estou falando isso, né? Eu vou começar aqui falando do caso da chacina da Candelária, vou falar aqui do caso da Aida Cury, enfim. Mas tem uma professora, ela foi até minha professora na PUC, quando eu fiz algumas matérias de doutorado lá na PUC do Rio, e ela é professora também, salvo engano, da UERJ, que é a Caitlin, até hoje eu não sei falar o nome dela direito, Caitlin Mulholland. Porque olha só que interessante, e essa temática eu vou falar na semana que vem, tá? Porque olha como que ela trouxe a perspectiva do direito ao esquecimento para um outro lado que as pessoas não falam tanto. Olha só, o direito de não saber como decorrência do direito à intimidade. E aqui ela veio falando da questão da responsabilidade civil dos laboratórios de análise clínica, né? Ou seja, o caso que ela traz aqui é muito interessante, mas só confesso que eu vou aprofundar isso na semana que vem com vocês, mas quem quiser já ler esse texto da Caitlin, ela vem trazendo uma análise de um RESP, né? 1.195.995, 1.195.995, e aí quem que foi a ministra? Teve como voto vencida a ministra Nancy Andrighi, que não há violação do direito à intimidade em consequência. Não há direito à indenização por danos morais quando há divulgação correta e verdadeira dos dados médicos não requisitados para o próprio paciente. Olha que bacana essa temática. Imagina, né? Não quero saber se eu tenho uma doença, por exemplo, e eles acabam me fazendo, né? me fornecendo esses dados. Eu me recordo aqui em 1988, eu uma criança, né? Sou de 81, todo mundo fazendo as contas aí, 39 anos, e eu tinha um tio muito querido que estava com câncer. E nessa época, uma americana veio fazer intercâmbio na minha casa, né? Na casa dos meus pais lá e tal. E eu me lembro, né? Hoje em dia eu tenho muito, chamo até ela de irmã e tal, a Maureen, quando veio, eu me lembro dela falando assim, mas como que vocês não vão falar para ele, paciente, que ele tem câncer? Porque naquela época nem sequer falava a palavra câncer, né? E como que seria, né, esse contraste hoje em dia dentro da responsabilidade civil em relação a esse direito de não saber, eu não quero saber a doença que eu tenho. Olha que loucura. Então, para quem já quiser, né, ler esse texto da Caitlin Mulholland, a gente vai analisá-lo na semana que vem e a gente vai trazer essa perspectiva do famoso right to be let alone e até mesmo essa questão da privacidade, desde esse direito ao esquecimento até o direito ao não saber, tá? Além disso, eu coloquei aqui alguns textinhos do Conjur, tá? Sobre as controvérsias do direito ao esquecimento no Brasil e o outro do STJ aplicando o direito ao esquecimento pela primeira vez, que é o caso que a gente vai começar a falar aqui da chacina da Candelária. Além do que, coloquei um vídeo de 17 minutos, esse vídeo tá baixinho, tá, gente? Mas é porque ele foi gravado mal numa audiência pública que o Anderson Schreiber acaba falando. E o Anderson Schreiber, para mim, é a pessoa no Brasil que hoje em dia sabe mais sobre direitos da personalidade, professor da UERJ, tá bom? Então vamos começar aí analisando alguns casos, principalmente o caso da Candelária, da Aida e também começar especificamente analisando o enunciado da 6ª Jornada de Direito Civil,
que foi o enunciado 531, beleza? Então vamos lá.